Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live de número 456. O estagiário convida, canal Run, Robert Run. Como vocês sabem, sempre trazendo o melhor conteúdo da nossa ultramaratona e as personalidades que fazem esse esporte que a gente tanto ama. Bom, galera, queria só explicar aí para vocês aí que não foi um atraso, uma questão aí de fuso horário, né, como o Renato colocou, né? A Odara está no Piauí, tem uma hora a menos, né? Aí por isso desse atraso, né? Boa noite aí, Odara. Rosa. A gente estava conversando aí sobre os bastidores, né? Os bastidores sempre são muito importantes também. É, e assim, como eu já vim aqui algumas vezes, né, e conheço um pouco o Felipe, a gente vai se tornando amigo e vai Sim, conversando um pouquinho mais, né? sim, não, e tem assunto, hein? E tinha assunto para continuar. Bom, então, galera, então uma boa noite aí para vocês, né? Vão deixando seus comentários aí, as suas perguntas, que eu vou levando aí para a Odara durante o nosso bate-papo. Bom, Odara, o que estava escrito nas estrelas para acontecer, aconteceu, né? Porque a gente veio conversando de várias backyards que você fez, né? Teve aquela nos Estados Unidos, né? Que você quase foi a vencedora, e aí finalmente saiu, né? A primeira mulher campeã de uma backyard no Brasil, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? O que isso representa para você? Então, assim, primeiro, boa noite, né? Como sempre, né? Eu gosto de repetir, é um prazer estar aqui no canal falando um pouquinho sobre as nossas aventuras de ultramaratona. E eu me acho o máximo, eu me acho super importante quando eu venho nesses canais falar um pouquinho sobre. Porque assim, a gente assiste muito o canal e quando você vem aqui, você se pensa que é até uma celebridade. Mas é isso. Então, como sempre, é uma honra estar aqui, Felipe. Não, que agradeço. É, sabe que só caiu a ficha disso, assim, a primeira mulher a ganhar uma backyard, quando aconteceu. Porque quando eu fui para a Cupira, eu fui com a intenção, eu queria muito ir para a seletiva, né, da backyard, eu queria muito estar na seletiva. E eu fui para a Cupira com esse objetivo. Uhum. Porém, eu sabia que ia ser muito desafiador, porque tinham 4 nomes lá, né, de atletas que têm uma experiência enorme em backyard e que são monstros, assim, quando a gente fala em backyard, né? Que é o próprio Cristiano Cupira. Cristiano Cupira, tipo assim, o cara é muito forte. O René, né? O Odilon e o Lenilson. Quando eu vi aqueles 4 nomes, assim, que iam rodar lá, eu de cara, tipo assim, vai ser muito duro. Eu vou e vou fazer o meu melhor. Porém, eu sabia que ia ser muito difícil ganhar a prova, muito difícil. Então, assim, tipo assim, se não ganhar, pelo menos faz um número de voltas que te consiga colocar no ranking, assim, né? Dentro, apesar do ranking de backyard mudar muito de prova para prova, pelo menos aumentar o meu RP. Mas o cenário, eu costumo dizer que o cenário, ele se ajustou para mim, Deus foi muito bom comigo, ele se ajustou. E quando eu ganhei, e o pós-prova, né, quando o Renato e o Cupira olharam para mim no final ali e disseram assim, primeira mulher a ganhar uma backyard, cara, aquilo foi assim, caiu a ficha. E várias fichas foram caindo, por quê? Porque eu ganhei uma backyard no Nordeste, no Pernambuco. E minha última volta de backyard, que eu estava sozinha lá em Cupira, as pessoas no interior ficam sentadas, né, na calçada e nos viram correndo ali por 24 horas. E nas últimas voltas estava eu com alguns homens e eu era a única mulher. Só que a última volta que eu estava só era incrível. Eu passava pelas calçadas, assim, porque tinha um trecho que era dentro da cidade, e as pessoas olhavam assim: cadê os outros homens? Eu digo: não, é minha última volta, eu sou a última corredora em pé. Aí as pessoas olhavam: mulher? Sim. Então, foi bem legal a última volta. Assim, foi quando também foi começando a cair a ficha, até mesmo para mim, Uhum. né? Que tipo assim, a mulher pode ganhar. Sim. E como você me falou,
se você comentou aí no início, eu já passei aqui em outras lives, né, falando sobre backyard, e eu acho que aquela prova nos Estados Unidos, quando eu parei a prova, muitas fichas caíram, e ao longo desses últimos meses, né, eu vim ajustando meu mindset, né? Lógico que é aprendizado, e eu tenho muita coisa que eu preciso evoluir, aprender, tudo mais, mas esse preconceito estrutural que eu trago, talvez você traga, e que às vezes a gente não tem nem consciência que existe que você tem esse próprio preconceito, né? Porque está enraizado e você só vê, né, determinados preconceitos que existem de você com você mesmo quando acontece esse cenário e essas situações. Então, nos Estados Unidos, a backyard que eu fiz lá foi muito construtiva nesse processo, porque lá, quando terminou a prova, eu fui assistente, né? E ser assistente numa backyard, eu fui uma vez. Cara, não é legal. Não é legal. Porque, tipo assim, tu tá muito próximo de ganhar, só tem tu e uma outra pessoa, e tu tá muito próximo do pódio e tu para. E lá eu parei estando inteiraça. E assim, então, ser um assistente, apesar de ter toda a sua relevância, porque você só consegue dar mais uma volta se você tiver alguém para estar com você, talvez não seja um dos melhores posicionamentos dentro de uma prova de backyard. Então, naquele momento que eu fui assistente para um cara e que eu parei, e que eu cheguei lá na Spartato, minha prova seguinte, e vi as mulheres batendo recorde, e mesmo ali a Camila Heron, a Nora, brigando mesmo por posição, pau a pau com o homem, cara, veio construindo, foi uma construção. E quando eu cheguei em Cupira, eu me posicionei muito forte na prova, né? Eu me posicionei. Apesar de eu chegar lá e as pessoas, ela já rodou backyard, ela tem tantas voltas de backyard, você via na cara dos outros corredores, né? Tipo assim, é uma mulher. E é engraçado que quando você corre uma prova de backyard, né, os homens eles não querem parar. É incrível. Eles não querem parar. Tipo assim, eu não vou parar porque tem uma mulher, ela vai continuar e eu vou parar. E aí, quando eu saí do hotel, que eu dividi espaço com o Renato, eu digo, Renato, abre os teus ouvidos e começa a escutar muita coisa que tu vai ouvir ao longo dessa prova. E é incrível que os homens eles não querem parar. Cara, eu vou parar e vou deixar ela na prova, mas eu cheguei firme e forte, né? Me posicionei bem, porque era o que eu dizia, daqui eu não saio, daqui eu só saio se eu lesionar ou se Deus me tirar de dentro dessa prova. Eu só saio com essas duas possibilidades. Não tem outra possibilidade para eu sair daqui de dentro. E assim eu fui conduzindo, gerei uma boa estratégia, assim, né? Me poupei muito, porque é minha quarta backyard que eu faço no ano. Então, nas minhas primeiras backyards, quem já me viu, eu era aquela desesperada que saía lá na frente e que queria terminar a volta com 30 minutos, 35 minutos, eu queria chegar. Só que isso no início parece ser interessante, né? Mas do meio para o final é muito desgastante. Então, quando eu cheguei em Cupira, como eu tinha um objetivo X e eu queria fazer o meu melhor lá, desde a primeira estratégia, desde a primeira volta, eu gerei uma estratégia, me poupei mesmo. Tanto é que eu chegava lá, 45, 48 minutos. Então, eu consegui rodar dessa maneira durante todas as minhas 24 voltas. E foi isso. E quando ficou só eu e os caras, né? Aí foi que eu entrei na prova. Aí eu começo a chamar as pessoas para a prova, né? Vamos correr, vamos correr. Tanto é que quando os meninos começaram a sair, tô passando mal, eu comecei a medicar todo mundo, porque eu queria melhorar a minha marca, eu queria bater meu RP. E é aquela história, eu só consigo avançar se tiver mais alguém comigo, né? Se não tiver, a gente não consegue avançar. Mas é muito legal, né? A backyard é isso. Às vezes as pessoas ficam falando, tem um recorde feminino, porque por algum tempo, né, as pessoas falavam que eu era recordista feminina de backyard. Cara, na backyard, por isso que ela é uma prova diferenciada, porque não existe diferença do feminino para o masculino, é um ganhador. Então, hoje, aqui no Brasil, nós temos um único recordista de backyard, que são as 50 voltas. Lógico que tem marca feminina, mas assim,
é os 50 voltas que hoje a gente tem no Brasil. E essa prova, para mim, serviu para reforçar isso. E assim, a mulher ela pode estar onde ela quiser, né? A mulher ela tem capacidade de, dependendo do seu nível de competitividade, né, e do seu objetivo, ela se iguala e ela consegue, né? Ela consegue ser pódio, ela consegue lutar com o homem. Então, depois que finalizou essa prova e esse after, é muito legal ver a repercussão que a mulher no pódio traz para o cenário da ultramaratona, né? Que, tipo assim, é possível, é real. Para mim não surpreende, né, de todas as lives que você participou aqui, né, eu sempre estava te falando, né, eu lembro que você deu esse relato muito forte lá dos Estados Unidos, né, que eu achei assim um relato bem, assim, você fazer essa autocrítica, né, que você fez, tudo, é algo, né, que é até difícil, né, de se fazer, tudo. Então, para mim não é nenhuma surpresa, né, que você foi a vencedora. Você acho que você foi a vencedora na mais inesperada, né, por essa quantidade de atletas fortes, né, que estavam lá em Cupira. Né, inclusive o René e o Lenilson tinham travado uma batalha épica lá na Paraíba, né, quase quebraram as 50 voltas. Agora, sim, eu acho que eu já comentei contigo na live, né, dos Estados Unidos, mas eu vejo assim, você tem logicamente a questão biológica, né, de quanto menor a distância, o homem vai acabar sendo mais forte, né, na questão de velocidade, tudo. Mas na ultramaratona, quanto maior a distância, vai nivelando muito, né, porque você tem a questão da resistência, você tem a questão da estratégia, da inteligência, tanto que na Badwater, a campeã esse ano e recordista foi uma mulher, a campeã geral. A Ashley, assim, ela veio aqui no canal, uma pessoa fantástica, fantástica, assim, totalmente alto astral, gente boa, e foi a campeã geral. Então, na ultramaratona, isso pode acontecer, não é nenhum, assim, algo de outro mundo, nem nada disso, né? Mas, infelizmente, a gente tem ainda muita, né, gente que realmente, não vou sair da pista, né, porque não vou perder, sabe? Isso tem bastante, isso infelizmente tem. E o nível de competitividade da mulher, né? É engraçado que também, quando eu olho para o que eu vivi esse ano de 2023, né, tem outra questão, porque se você for conversar com uma mulher que está entrando numa prova, qual é o objetivo dela? É concluir. Porque a mulher, ela não tem aflorado a competitividade, né? E se ela tem, ela está competindo com um homem, com a mulher, não é com o homem. Porque é isso, a gente tem que distinguir pódio, feminino e masculino. Tanto Sim. é que na backyard não existe essa distinção, mas a gente, só para tu ver como a gente é automatizado e a gente distingue, né? O recorde masculino é 50 voltas e o recorde feminino é 31 voltas. Não é, cara, nós só temos um recorde, é 50 voltas. Mas nós somos tão viciados a dividir os pódios que estão lá, feminino e masculino. Então, a mulher ela concorre com outra mulher, mas quando ela se coloca para competir com um homem, cara, tem que ser uma mulher muito competitiva, né? Porque se começa a prestar atenção, a mulher ela permite que tu passe como homem, mas se ela vê outra mulher aqui atrás, aí ela começa a castigar. Então, exato, ela não se vê às vezes, né, nesse nivelamento com o sexo masculino. Por isso que eu digo desse preconceito estrutural que eu acho que nós trazemos, entendeu? E que às vezes você tem que estar numa situação, por exemplo, o esporte e a corrida me mostram muitas situações que às vezes na minha vida real eu não vejo, mas quando eu estou dentro eu consigo ver de maneira muito clara. Esse preconceito para mim nunca existiu. Quando eu cheguei lá eu vi que existia. E dessa vez eu digo, cara, eu não saio e eu não vou abrir para ninguém. E o Renato, viu, Felipe, me falou uma coisa em relação à backyard lá, não só para mim, mas para todos os atletas, só que eu peguei também aquilo, né? Que ele falou uma coisa muito interessante. A backyard é uma prova diferente é uma prova distinta de ultramaratona, né? Porque não tem um ponto, é uma volta a cada 1 hora, 6,7 km. Tu terminou tua volta, tu tá ali no hall com todos os atletas que estão participando da prova. Então, o Renato falou algo que é interessante. Uma backyard, você não ganha na rodagem, nos 6,7 km. Onde é que tu ganha uma backyard? Ali, no hall, quando tu tá com todos os atletas. Por quê?
Naquele momento que tu chega, né, e que todos os atletas estão ali, você começa você se observa e você começa a observar os outros. Então, quando você começa a observar os outros e tu começa a demonstrar ali a tua fraqueza naqueles momentos, naqueles minutos, cara, ali eles vão te engolir mesmo, né? Se você tiver uma competitividade, os caras vão começar a te amassar ali dentro. E qual foi a minha estratégia? Além lá da minha estratégia de corrida, cara, eu me posicionei da minha primeira à minha 24ª volta. Quando eu chegava ali no hall, que estavam todos os atletas, eu chegava sorrindo e dizia, cara, mais uma volta. E eu repetia isso de maneira clara. Ninguém me tira daqui, só lesão, oh Deus. Então, eu me posicionei assim por todas as voltas. Eu nunca chegava cabisbaixa. Lógico que dói. Igual como está doendo em você, está doendo em mim. Mas eu não preciso demonstrar minha fraqueza. Então, assim, eu peguei aquela informação que o Renato falou para todos os atletas e comecei a pensar naquilo, né? E para mim fez muito sentido. E eu me posicionei de maneira muito forte, assim, dentro do hall de todos os atletas, né? Sim. Enfim, então a forma como você também se posiciona e como você se coloca faz muita diferença dentro de uma prova dessa, muita diferença. E eu acho que foi todo um contexto, é aquela história. Dessa vez eu consegui chegar na estratégia correta e Deus ajustou todo o cenário para mim. Então, muito top para mim. Foi algo assim muito maior do que eu imaginava, que eu queria ganhar, só que eu via que era difícil, apesar além dos 4 atletas que nós já conhecíamos lá, né, nomes fortes, ainda tem uns elementos surpresa, né? Os elementos surpresa é quem nunca rodou uma backyard e que vai rodar e os caras vão começar a rodar, como, por exemplo, o Lenilson. O Lenilson nunca tinha rodado uma backyard. Chegou lá na Paraíba com o René, que para mim seria a backyard mais fácil, né? Na Paraíba, o pessoal na Paraíba não roda backyard. Então, quem serão os nomes que vão estar lá? Você olhava para os nomes, você não via assim, nenhum nome de grande experiência, a não ser posteriormente o René. Então, teoricamente, na minha visão, né, porque backyard é um você começa a pensar de maneira estratégica depois que você, assim, quando você deseja um objetivo. Eu queria ir para uma seletiva. Então, se eu for para uma seletiva, ou eu melhoro o meu número de voltas, né? Ou eu ganho uma prova prata. E a Paraíba era uma prova prata. Então, quando eu olhava o que tinha para o segundo semestre, eu visualizava a Paraíba como a prova teoricamente mais fácil, pela questão, né? Dos atletas que iriam correr lá. Eu não via nenhum nome até então, né? Que tinha experiência em backyard. Então, assim, ó, talvez quem ganhe lá a Paraíba vai ganhar com 15 voltas, 20 voltas. Não, os caras foram lá, o René rodou 45 voltas, ou foi 46, porque o Lenilson, a primeira backyard dele, o cara rodou 45 voltas junto com o René. Então, esses elementos surpresas que surgem numa backyard, eles também fazem muita diferença. E lá em Cupira, surgiram elementos surpresas, né? O Sérgio, que foi meu assistente, cara, o cara estava inteiraço, entendeu? Então, ele, se ele quisesse, ele teria possibilidade de dar mais voltas. Ele teria essa condição de rodar mais voltas comigo. Só que o que é que aconteceu? Ele parou. Por quê? Mentalmente, ele olhou para depois, a gente conversando, ele olhou para mim, tipo assim, ela tá muito forte, ela tá muito bem e ela não vai desistir. Então, posso ser que eu dê mais 5 voltas, porém ela vai continuar rodando e ele estava com uma lesão, começou a se machucar. Então, assim, tipo assim, eu vou me poupar porque a mulher tá muito forte. E você veja que surgem essas pessoas. Então, além dos 4 caras fortes, além do Sérgio, ainda tinham 2 outros caras que eles pararam, mas eram caras muito fortes. Então, quando eu me via rodando para aqueles caras, eu coçava a minha cabeça e dizia, bora, Dara, bora, Dara. Mas eu nunca demonstrei para eles, né, a minha real situação. Mas era preocupante. Porque a Paraíba não, Cupira é uma prova muito dura.
A primeira volta, não, muito dura mesmo. Eu agora entendo porque é que o recorde da prova da Paraíba são 27 voltas. Da Paraíba não, de Cupira são 27 voltas, porque é uma prova muito dura, né? Tanto é que quando eu fiz a primeira volta, eu olhei para o Cristiano de cara, tu vai me matar. Que prova dura. A prova largou 6 horas da tarde, justamente que eu acho que o Cristiano queria poupar da questão do clima durante o dia do calor, porque é Pernambuco, é quente, tudo bem. Porém, se você fizer uma análise depois, e eu fiz durante a prova, você vai pensando. Quando você larga uma prova 6 horas da tarde, tem o dia todo, né? Eu cheguei de madrugada com o Renato, nós fomos dormir depois de 2h30 da manhã, acordei de manhã, passo o dia em movimento, organizando, e 6 horas da tarde tu larga. Então, tu já larga 6 horas da tarde com cansaço do dia todo. Acumulado, sim. Acumulado. Tudo bem. Aí você roda uma noite toda, ou seja, você já tem mais de 24 horas acordada aí mesmo, a noite toda, e aí, quando começa as outras 12 horas de prova, o sol começa a aparecer. Quem mora aqui no Nordeste sabe que o sol esquenta às 6 horas da manhã. Então, é quente. E, além de tudo, uma altimetria. A prova tem 114 metros de altitude. 114 metros parece ser pouquinho, mas quando você coloca isso em números de voltas, por exemplo, eu rodei mais de 2.000 de subida em 24 horas, né? Então, quando você coloca isso ao longo de horas e ao longo de voltas, cara, é muito cansativo. Então, é uma prova muito dura, a Cupira, muito, muito dura. Mas eu fui com a pretensão de bater meu RP, que eu tenho 27, continuo tendo 27 voltas, né? Tanto é que quando os meninos começaram a sair por problemas, um era problema de cãibra, outro era problema intestinal, eu comecei a medicar, foi todo mundo. E todo mundo olhava para mim e disse assim, cara, como é que tu vai medicar teus concorrentes? Eu digo, cara, eu quero que vocês estejam comigo, porque eu só consigo avançar se vocês estiverem comigo. Sim. É isso. Então, foi legal tudo isso que aconteceu lá em Cupira, porque também teve muita coisa que eu aprendi e que eu mudei ao longo desse meu ano de 2023. E agora, quando eu olhei, assim, todo o contexto, minha estratégia, a forma como eu me posicionei, a forma como eu fui auxiliada pelos apoios de todo mundo e a forma como também eu olhei o meu concorrente, né, o atleta que estava ali comigo, cara, foi muito legal de ver aquilo e de apresentar para as pessoas, né, que tem uma concorrência saudável, né? E que a backyard é isso. Quando eu voltei da Spartathlon, as pessoas me criticam muito, porque eu corro backyard, né? Me criticam muito, assim, pessoas. Por quê? Hoje, quando eu olho para provas que eu tenho um desejo de fazer e que são provas que têm Qualify, como, por exemplo, a Badwater. A Badwater está lá escrito no Qualify. Backyard não é Qualify para Badwater. Ele deixa bem claro. E se você for olhar regulamento de provas grandes, importantes, eles deixam claro que backyard não é Qualify para aquela prova. Então, quando eu voltei da Spartathlon, que eu voltei com o desejo de fazer a Badwater, está lá escrito no regulamento. Aquilo foi tão desanimador para mim, né, ver que a backyard não é Qualify para a prova, porque realmente tem uma estrutura diferente e ela é uma ultra que ela existe, mas ela está aqui, entendeu? Ela tem um público específico, ela tem corredores específicos para essa modalidade. Sim. E aí, quem me conhece, que eu estou falando muito da Badwater e outras provas assim, que eu quero fazer uma prova de 24 horas. Tipo assim, e o que é que tu vai fazer em backyard? O que é que tu vai fazer em backyard se teu objetivo é outro? Porque a backyard me trouxe valores que outras provas não me deram, que não me permitiram ver dessa maneira, né? Então, assim, essa questão que eu só consigo avançar se você estiver comigo, essa questão de você me ajudar e teu apoio me ajudar e eu te ajudar, né? Muitas coisas a Backyard trouxe para mim, que foi esse ano de 2023. Então, a minha mudança como corredora e hoje a forma como eu vejo a ultramaratona para mim mudou os valores por causa da backyard, por causa da minha primeira backyard.
em Franca. Então, esse ano de 2023 foi um ano de desconstrução e estou me reconstruindo, né? Como corredora e como pessoa mesmo, porque os valores que eu encontro dentro da backyard foram valores fortes para mim, valor mesmo como pessoa. Então, eu quero estar dentro de uma backyard pelo que ela agrega para mim, corredora, e como pessoa mesmo, e pela forma como eu levo a minha mensagem de corredora para os outros que estão lá. Porque se eu fizer uma prova de uma ponta a ponta e for pódio, cara, ninguém vai me ver. Eu vou me embora e vou fazer a minha prova, receber o meu troféu ou não, enfim, vou terminar a minha medalhinha e vou embora. E uma backyard não te permite fazer isso. Então, a backyard reforça valores para mim que são extremamente importantes dentro do esporte. Então, assim, corri backyard, ganhei uma backyard, que era meu sonho, eu desejava eu desejava ganhar uma backyard, muito, porque eu nunca fui DNF em nenhuma prova. As únicas provas que eu sou DNF, quais são? Backyard. Porque no backyard só existe um ganhador. O restante é todo mundo DNF. Todos são DNFs. Então, assim, eu me irritava porque eu era DNF, mas é legal que não foi um processo do dia para a noite, né? Foi um processo que eu venho construindo ao longo de um ano. Quando eu olhei assim na última volta que eu estava e quando eu fui fazer essa minha reflexão, eu corri 4 backyards esse ano. Então, assim, foi um processo evolutivo, né? E Cupira, eu fechei meu ano com chave de ouro, porque Cupira foi muito melhor do que eu imaginei. Primeiro, quem conhece, eu sou nordestina, né? Quem conhece, já veio para o Nordeste, sabe que a recepção que você tem no Nordeste é única, é única. É única. As pessoas te recebem, né? As pessoas abrem a porta da casa sem te conhecer e te dão o melhor que elas têm dentro da casa, pensando em material e pensando mesmo a forma como se doa para o ser humano, é no Nordeste. O Nordeste, assim, é singular nesse sentido. Então, foi no Nordeste, foi na minha casa, assim, né? Nordeste. Foi numa prova do Cristiano Cupira. O Cristiano Cupira é um cara, assim, que eu conheci em Franca, a primeira vez que eu rodei uma backyard, que eu fui lá para fazer um treino de 12 horas. Aí, quando eu cheguei nas 12 horas, 18 voltas é o recorde feminino. Fiz as 18 voltas. Ultrapassa um pouquinho o recorde feminino, 19 voltas. Recorde feminino, 19 voltas. Fiz. Aí o Cristiano, que tinha saído da prova, ele voltou lá para o hall dos atletas. Quando ele me viu com 19 voltas, ele olhou para mim, ele e o Demetrios, eles dois olharam e falaram assim, se tu fizer 24 voltas, você vai para o livro do Lázaro. Então, informação é tudo numa prova, assim, é tudo não, mas a informação é muito importante dentro de uma prova, porque a partir do momento que tu tem uma informação, tu consegue gerenciar uma estratégia. Então, quando ele me deu aquela informação das 24 voltas, aquilo mudou a minha cabeça, girou, tipo assim, eu vou tentar chegar nas 24 voltas. Então, assim, o Cristiano e o Demetrios, naquele momento, entraram na minha vida, assim, mesmo. E desde lá de Franca, eu falava, eu quero fazer Cupira, eu quero ir para Cupira, porque eu quero prestigiar a prova do Cristiano. Porque um cara que sai daqui do Pernambuco e vai para São Paulo rodar backyard, passa 2, 3 dentro de ônibus, cara, porque tu passar 3 dias dentro do ônibus, tu chegar lá 1 hora antes da prova e largar e fazer 30 voltas, 35 voltas, e o cara foi pioneiro de ultramaratona aqui no Nordeste, cara, o cara é muito massa. Então eu queria muito rodar a prova dele, né, prestigiar o evento dele. Então, aí além de tudo isso, né, quando eu vi na prova nomes fortes, porque é isso, como eu vim construindo um processo, eu queria bater meu RP, minhas 27 voltas, e eu sabia que para eu conseguir isso, eu tenho que ter pessoas que têm experiência e que sejam atletas experientes. E lá tinham esses atletas também. Então, foi perfeito assim, o cenário, porém, contudo, todavia, eu não me via, eu me via como ganhadora, só que eu sabia que era muito difícil. Eu digo, pelo menos eu vou bater meu RP lá. Mas, enfim... E aí, o que aconteceu? Estratégia. Então,
mantive minha estratégia, né? Como eu falei, 114 metros de altimetria. Então, tinham 4 subidas lá. Quando eu olhava para aquelas pirangueiras subindo, eu dizia, meu Deus do céu. E o que era que eu fazia? Eu caminhava, né? Eu me poupava ali. E tinha outras mulheres que passavam por mim, que tinham mais 4 mulheres ou 5 na prova, elas rodavam muito forte. Aí aquele pessoal olhava para mim e eu ficava lá para o final mesmo. Eu acho que o pessoal olhava para mim e dizia assim, cara, essa mulher é a mulher forte de backyard. E eu, tudo bem, indo na minha. Sabe de Porque nada. essa é a mulher forte, tipo assim, subindo, caminhando, tipo, tudo bem, não tem problema. E eu fui indo, fui indo, fui indo. E, enfim, foi muito legal. E aí, né, quando eu me vi dando a minha última volta, sozinha, sozinha, primeiro, né, agradecer a Deus, porque antes de fazer minha última volta, eu já estava agradecendo e chorando. Aí o Renato disse: não, calma, tu não é ganhadora ainda. Primeiro, agora tu tem que Tem que fazer. finalizar. Porque o cara saiu, ok, vocês estão com 23 voltas, agora você tem que fazer a última volta só, né? Tudo bem, quando eu me vi naquela última volta só, eu digo, meu Deus do céu, muitíssimo obrigada, porque eu queria muito isso, eu queria muito ir para a seletiva, né? Eu quero muito conhecer o Lázaro, eu quero muito conhecer o Lázaro, e eu deixo isso bem claro, eu quero conhecê-lo, pessoalmente eu vou conhecer, eu não sei como e eu não sei se vai ser por uma backyard, mas eu quero conhecer aquele cara. E, enfim, e aí, quando eu fiz aquela minha volta sozinha, eu digo, obrigada, Senhor, deu certo. E aí, o Cristiano fez da chegada com o Renato, foi um espetáculo. Aquilo eu só vi, foi no Pernambuco. Ele fez um show pirotécnico para o campeão, né, para a campeã, que era eu. Recebi prêmio, valor financeiro, que eu nunca tinha ganhado nada, dinheiro, assim. Foi um show pirotécnico, tu não é nada. A televisão estava lá de Cupira, acompanhou as 24 horas, entendeu? E eu estava ali, eu e o Renato e o Cristiano, eu e o Renato, 2 celebridades, né? O árbitro da prova e eu, me achando também lá, dando entrevista. Enfim, foi incrível, foi incrível. A família do Cristiano, que, né, a organização da prova, que foi a família do Cristiano, eu estava só, entre aspas, mas elas não me deixaram faltar nada. E o time era feito por 4 mulheres. Então, assim, quando a prova estava depois de 12 horas e durante o dia, tipo assim, eu não era nada ali dentro, né? E você vê que eu comecei a colocar as pessoas dentro da prova, e mesmo para ver assim, a mulher tem capacidade, né? Ó, a bichinha tá rodando, eles olhavam assim para mim, e de repente, ali, quando amanheceu e quando o dia começou a rodar, todo mundo já estava torcendo por mim, era incrível isso. Então, aquela não foi assim singular. Então, gratidão por tudo que eu vivi em Cupira Backyard, né? Foi duro, foi desafiador, mas deu certo. Não, eu queria deixar aqui ao vivo, né? O Cristiano está na live aí, mas meus parabéns aí pela prova de Cupira, né? Pela organização. Sempre escuto muito bem aí sobre a prova de Cupira, né? O Aldaro agora está dando todos os relatos aí, mas é uma prova muito bacana, né? Essa questão aí que ele dá essa premiação, né? Que é algo único, né? Entre as backyards. O troféu dele eu acho fantástico, né? Um troféu gigantesco, né? Que ele Não, coloca. e, Então só além, tem e o parabenizar. detalhe do troféu, viu, Felipe? Só desculpa te cortar, mas sabe quem é que faz o troféu? É ele. O troféu é feito à mão. Olha só. Ele Cara, confecciona um por um. Ele dá troféu para todos os atletas, para todos, deixa eu te contar, todo mundo recebe troféu e aquele troféu é feito por ele, manualmente. olha só. Só aplaudir. Eu não sabia, foi o Renato, Caramba, assim, que antes, legal. quando analisou, ele que me falou, eu digo, cara, eu não acredito, pois esse aqui é muito mais especial, porque é feito pelas mãos do Cristiano Sim, Pira. que bacana. Eu só tinha ouvido falar de provas que faziam troféus artesanais, assim, medalhas. A Roots Racing de Guarulhos, aqui. Ah, não, Ele faz tudo artesanal lá, troféu, medalha também. Caramba, legal, hein, Cupira? Meus não. parabéns. O E Cupira, assim, assim, é um cara que eu acho. é só um detalhe, né, Felipe? Você rodar uma ultramaratona no Nordeste, cara, é desafiador. Sim, sim.
aquele calor, né? Aquela umidade toda, né? Não, e O a Cupira, patrocínio, de organização da prova, da própria logística, né? sim, Porque como é que você vai colocar 24, 30 horas assim de rodagem? Assim, a gente sabe que aqui tem corredores ótimos, excelentes, mas o maior nicho, né, talvez de ultramaratonistas, não seja aqui para o Nordeste, seja para o Sul e para o Sudeste. sim, Então, e assim, se você olhar o nível de estrutura, o nível de maturidade, é outro, Sul-Sudeste, quando comparado ao Nordeste. E o cara, assim, é tão respeitado no meio que ele consegue colocar facilmente 40 atletas numa pista para rodar uma ultramaratona. sim, sim. Não, o Nordeste, assim, tá tendo resultados e atletas fantásticos, né? No Mundial de 24 horas, o Pimba, a Fagner, né? Você consegue falar vários nomes aí de atletas do Nordeste, né? Eu acho que está começando a ficar pau a pau, né, com atleta de Sul e Sudeste, né? Os resultados que a gente vem tendo, representantes. E O Nordeste oportunidade, é uma escola muito forte, o Nordeste está, é ultimamente. isso. E é isso, oportunizar. Porque às vezes o atleta não chega nessas provas por questões mesmo financeiras envolvidas, né? E quando você faz uma prova aqui, né, no Nordeste, tá mais perto, o custo é menor, então você consegue encontrar grandes nomes aqui, que às vezes eles não estão em outras provas por falta de oportunidade mesmo. Então, assim, eu tiro o chapéu para o Cristiano, pelo que ele vem fazendo, né? Pela ultramaratona, trazendo mesmo o nome. E tem algo que eu acho assim legal, depois eu fui assistir e tal, que é isso, do próprio Cristiano, né? Um cara que leva o nome da cidade no seu nome, que todo mundo só conhece Cristiano Cupira, né? O cara leva o nome de Cupira por onde passa. Então, assim, e o Renato olhava para mim e disse assim: eu quero muito conhecer Cupira, eu quero muito. E, tipo assim, porque o cara leva o nome da cidade. Então, assim, é uma cidade especial, é um lugar especial. Então, só agradecer toda a cidade de Cupira, né? A recepção. E o mais legal foi o after, né? A repercussão da prova, e principalmente por uma mulher ter vencido a prova, né? Então, o Cristiano depois gerou alguns comentários: ó, Dara, você não tem noção da repercussão da prova aqui na cidade. Tipo assim, a vencedora, né? Porque o René era bicampeão da prova, né? Então, assim, um homem, ok, tudo bem. Mas uma mulher, então foi muito legal. Por isso que eu digo que o cenário foi desenhado para mim. Sim. Para você, então, assim, falando de maturidade, essa prova foi teu ápice na questão de backyard. Pensando assim, em 2023, eu venho no processo de maturação, então essa backyard, ela foi muito importante para mim, nesse sentido, porque quando eu olho o meu processo, eu vejo o crescimento que eu tive, né? Quando eu falo em crescimento, é como corredora e como pessoa mesmo, Uhum. né? Então, Cupira fechou com chave de ouro, e é legal. Eu fiz até um post quando eu saí da Spartathlon. Tipo assim, numa prova dessa, quando você roda uma prova de ultramaratona, para mim, né? Dentro da prova, eu consigo ver o meu pior minhas piores qualidades e minhas melhores qualidades, eu consigo enxergar de maneira clara dentro de uma corrida. Eu acho que por isso que eu gosto de correr. E você lutar com o teu pior, cara, é triste, porque você vê de maneira clara, né? Seus defeitos e suas fraquezas, e eu enxergo isso de maneira muito clara, né? E você tentar equilibrar, então a corrida me traz isso. A corrida faz com que eu melhore um pouquinho o equilíbrio, meu equilíbrio das emoções ali dentro do contexto. Então, rodar Cupira e chegar a essa fala assim de crescimento foi legal, ela é muito legal. Então, eu cresci muito nesse ano de 2023 e Cupira eu fechei com chave de ouro, né? Lógico que eu tenho muito a crescer, eu tenho muito a aprender, porque todas as vezes que eu corro, né, e que eu conheço corredores, eu vejo assim que eu não sou nada. Eu tenho muito a aprender mesmo, muito a aprender. Mas pensando em backyard e pensando em ultramaratona, assim, Cupira foi meu ápice. Eu Uhum. me
eu acho que eu vinha me preparando em todos os sentidos, assim, para ser uma ganhadora, né? E até mesmo quando eu digo assim, ver a minha capacidade. Porque às vezes, legal, é aquela história, tu tá competindo com mulher e não sei o quê, e às vezes tu não enxerga algumas capacidades e algumas habilidades que você tem. Então, lá em Cupira, eu consegui equilibrar e organizar essas habilidades que eu tenho, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito comunicativa, eu gosto de falar muito. Então, assim, mas além de tudo isso, né? Eu tive que equilibrar minha estratégia dentro da prova, porque quando eu estou correndo eu também tenho que economizar energia e, enfim. Então, ali em Cupira, eu vi que não é só treino, né? Treino é extremamente importante, nutrição é extremamente importante, descanso, mas estratégia é fundamental, né? Se você não tiver a estratégia correta, né? Você pode ter o melhor treino, pode ter feito o melhor treino, o melhor ciclo de treino, ter a melhor nutrição, ter o melhor recovery, mas se você não tiver estratégia, você não tem nada. Então, pensando em ápice assim de maturidade de 2023, eu vejo assim que eu tive um grande crescimento. Foi bem legal e foi bem interessante. Aí, eu não sei se você vai concordar comigo, né? Mas um pensamento que veio na minha cabeça agora eu vejo que as pessoas que atingem esse nível de maturidade que você atingiu são aquelas que fazem autocríticas durante todo o processo, né? Porque a gente vê muito atleta, né, que acaba jogando toda a crítica das suas falhas nos outros, em fatores externos e tudo mais. Agora, aqueles que se fazem uma autocrítica, geralmente quando eles vêm aqui no meu canal, eles falam assim, eu vi um erro que eu cometi, algo assim, tudo depois eu ajustei e saiu perfeito. Então eu vejo que essa questão da autocrítica, por mais que pareça uma fraqueza, não é uma fraqueza, né? Depois, mais para frente, você consegue atingir a maturidade. Porque quando você faz um auto... A pior coisa que tem, né, é você realmente se responsabilizar pelo resultado que você tem, né? É Porque difícil, é difícil. hoje isso é um processo, deixa eu contar, isso não é algo que surgiu do dia para a noite. Eu, como pessoa e como atleta, eu já responsabilizei muito o outro, né, pelo meu resultado. Então, você chegar e se autorresponsabilizar é um processo, né, que você vai vivendo e que você vai gerenciando em sua vida. Então, hoje eu sei que o lugar que eu estou nesse momento é fruto das minhas decisões, né, que eu venho tomando ao longo da minha vida. E pensando na corrida, e esse momento, ganhei uma backyard, a primeira mulher que ganhou uma backyard no Brasil, foi um processo. Eu também fui refletir sobre isso, né? Quem me escuta falando, eu falo muito que a corrida é um hobby na minha vida. Hobby, sabe o que é um hobby, né? Então eu digo que a corrida é um hobby. Porém, contudo, todavia, nos últimos 2 anos e meio da minha vida, quando eu retornei, né, à minha vida acadêmica, quando eu voltei para São Paulo, eu me dediquei nesses últimos 2 anos e meio da minha vida a estudar academicamente, né? Voltei à pesquisa e também a me desenvolver como atleta, né? Porque então, eu venho investindo muito tempo em treinamento, ajustes nutricionais e esse mesmo próprio crescimento pessoal mesmo, né? Então, assim, é um hobby, porém, tem muito investimento envolvido. Então, os últimos 2 anos e meio, eu investi muito, 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 muito mesmo. E eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu só comecei a parar para pensar sobre isso quando agora, porque o Valdemir olhou para mim e disse assim, cara, não é hobby, porque assim, se tu quer competir, assim, tu quer estar em provas boas, né? E tu quer estar no pódio e ter uma competitividade elevada, isso não é mais hobby, né? Porque envolve muitas coisas aí. E realmente eu olho para trás e eu vejo a quantidade de tempo e de horas, né, que eu venho investindo nisso. Então, é um processo mesmo. Não é do dia para a noite, né? E lá nos Estados Unidos, foi decisivo nesse sentido, porque fisicamente eu estava muito mais inteira do que o ganhador, né? Porém, o cara, apesar de estar exaurido fisicamente, o cara continuou fazendo a sua rodagem, né?
porque ele estava muito mais preparado mentalmente para o contexto do que eu. Então, é isso que eu falo em relação à estratégia, né? Não é o físico, né? Tem outras questões que são muito mais, assim, pensando em estratégias que definem o resultado da prova. Lá nos Estados Unidos, ele não me falou que ele tinha como recorde dele, o RP dele era 28 voltas. Se ele tivesse me falado que o RP dele era 28 voltas, eu sabia na minha mente que quando ele fizesse a 28ª volta, ele ia parar na seguinte. Só que o cara foi inteligente e ele não me gerou essa informação. Quando eu estava dando minha última volta com o Sérgio, ele olhou assim para mim, que foi meu assistente, e disse assim, cara, vai ser a primeira vez que vai acontecer essa situação no Brasil. Eu de que situação? Uma mulher com um homem numa final de backyard. Eu disse, não, eu já fui para uma final com um homem nos Estados Unidos, sabia? Então não é a primeira vez. Só que eu não falei para o Sérgio, eu não falei para ele que eu tinha desistido. Eu só cheguei até aí. Eu só disse assim, não vai ser a última vez. Eu já estive lá, eu já fui assistente. Só que eu não falei para ele que eu tinha desistido. Então, por isso que estratégia, informação, eles fazem muita diferença dentro de uma prova, seja uma backyard ou seja uma ultramaratona de uma ponta a outra ou uma prova de circuito, porque se tu tem uma informação a mais, né, tipo de um concorrente, de alguém que está ali, tu tem algo a mais, né? Então, talvez se eu tivesse dito para ele que eu tinha desistido quando eu fui assistente, talvez ele tivesse querido rodar mais algumas voltas, né? Porque assim, se ela desistiu com outro cara, mas ali eu comecei a entender que eu tenho um ponto, né? Eu converso, eu compartilho informações, quem me conhece sabe que eu falo muito, só que naquele momento, esse a mais, né? Eu finalizar essa informação, para mim talvez não fosse interessante. Para o Sérgio talvez fosse interessante, mas para mim dar essa informação a mais para ele não era. Porém, ele tinha apoio, ele tinha pessoas que estavam dando suporte para ele. Se aquele apoio tivesse buscado um pouco mais de informação, eles teriam descoberto, né? Que eu tinha sido assistente, que eu tinha desistido, né? Então é isso. Então, estratégia é bem legal e é bem importante em qualquer prova e para a vida, né? Como um todo. Sim, não somente aquela quantidade aquela média de minutos, né, por volta, nem nada disso. Realmente tem toda essa parte do mental, né? Isso é legal, isso é legal. É legal e é isso, porque uma backyard, como a gente já comentou, é uma prova diferente. Não, nunca vai ganhar, talvez, o mais veloz, né? Isso eu entendi no meu processo, né? Talvez os atletas que são os mais velozes nas primeiras voltas, eles vão sair na prova. Eles vão sair, né? E geralmente quem está lá no final, né? Quem é o assistente ou quem vai finalizar a prova, não são os mais velozes, são os que conseguem ter uma boa estratégia desenhada durante toda a prova, que é aquela história da constância, né? Tomar uma decisão é fácil, mas o mais difícil é você manter. Então, manter a constância é o mais difícil. Então, numa backyard, por isso que ela é uma prova diferenciada, que não é o mais veloz, não é o que está mais fisicamente inteiraço. Tem outras variáveis que são tão importantes e que têm que ser vistas de maneira clara e tem que começar a ser analisada mesmo. Que é essa história do mental, que a gente já sabe, né? Pensando em ultramaratona e tudo mais, mas o mental, saúde mental, estratégia correta, você se posicionar é um grande diferencial, muito. E eu consigo ver hoje muito clara. Até lembrando, né, a historinha, né, do o Phil Gore, né, ele foi o campeão com 101 lá na Austrália, e na live comigo ele falou, né, ele falou assim, olha, eu faria mais umas 24 horas depois daquela 101, né? Aí teve o Mundial nos Estados Unidos, né? E aí ficaram 8, né? Depois da volta 96, 95, uma coisa assim. O Phil Gore parou na 100. E quem foi o campeão foi o Harvey Lewis, que não era mais veloz. Não era mais veloz. Então, assim, porque o Phil Gore é um cara muito rápido, ele fecha em 35, 40 minutos, né, cada volta.
Agora, o Harvey Lewis, que é o atual recordista mundial, né? Então, realmente, não é a questão da velocidade, é a questão da resistência. Por isso que não me surpreende nem um pouquinho que você tenha ganhado uma backyard geral. Mas você entende que foi um processo. Sim, foi todo um processo. Foi todo um É um processo. processo. E é isso, assim, quando eu me vi lá naquela pista, rodando, porque você tem tempo para pensar. Eu digo, cara, eu sou uma das pessoas também, junto com os meninos, que tenham mais experiência em backyard aqui. Essa é a minha quarta, né? Eu olhava para o cenário, assim, o René deve ter umas 6 ou 7 backyards, mas quando eu olhava, assim, para os que estavam lá, eu via que eu tinha uma certa experiência e eu vi que esse processo que eu vivi, minha última backyard, tanto é que depois que eu fiz essa backyard nos Estados Unidos, eu não rodei mais backyard, né? Eu foquei em outra prova, que era a Spartathlon, e depois que eu saí da Spartathlon, eu vim com o objetivo X, que é ir para Badwater. Então, tipo assim, como estava lá no regulamento, backyard não é qualify para a prova, as 2 provas que eu quero fazer, eu olhava assim, tipo assim, não faz sentido eu fazer uma backyard. Não faz sentido, talvez, nisso, mas faz sentido para outros valores que a backyard agrega para mim, para eu chegar a esse momento, né, que eu estou vivendo, a essas falas, assim, pensando em questão da mulher, pensando em questões de estratégia, pensando mesmo em experiência, foi a backyard que me proporcionou isso. Outra prova não me proporcionou. Então, assim, eu sou grata e vou rodar e rodo backyard. E se eu puder, né, incentivo mais pessoas a conhecerem a modalidade, porque para mim fez muita diferença, né? Então, esse ano de 2024, 2023, eu conheci a backyard e ela fez muita diferença para mim, né? E também eu convido outros ultramaratonistas super experientes a rodarem uma backyard. Por quê? Quando você escuta a definição de uma backyard, você acha uma prova fácil, né? Ah, 1 hora, rodar 6,7 km é muito fácil, né? A primeira impressão que você tem é essa. Ah, Sim. eu vou para lá e vou rodar. 24 voltas é fácil. Cara, mas só sabe o que é uma backyard quem está lá e quem roda uma backyard. Porque apesar de parecer fácil, ela não é fácil. Por quê? Se você for para uma prova convencional, quem vai organizar a estratégia é você, pensando na estratégia de pausa, né? Se você quiser ficar parado 5 minutos e voltar a correr, tudo bem. Se você quiser ficar parado por 2 horas e depois de 2 horas você voltar a correr, tudo bem. Numa backyard, não tem nem 5 minutos e não tem 2 horas. A cada 1 hora, você tem que dar uma largada. Então, o tempo que você tem disponível é o tempo do relógio lá do sininho. Entende isso que eu estou comentando? Sim. E, E eu estava e, pensando nisso agora que a gente está conversando aqui, porque, assim, por exemplo, na Spartathlon, né, você esteve lá, né, e todos os relatos que eu escuto, quanto menos tempo você parar em PC, estudo, é melhor, né? Então, assim, eu vejo a backyard interessante na parte da otimização do tempo, né? Então, porque você vai ter 5, 10 minutinhos ali, você vai largar de novo. Então, aí você começa a meio que ficar treinado que quando você parar, você já tem que voltar rápido, né? Você não vai ficar lá, né, demorando mais, tudo para voltar, né? mas em relação a isso, sim, por exemplo, Spartathlon que eu fiz, antes de entrar na pista para fazer a rodagem, eu conversei muito. O Flávio Vieira e a Raquel, eles foram muito importantes para mim na Spartathlon. A Raquel Uhum. me falou uma coisa que hoje para mim faz sentido. Hoje, né? Olha, Odara, se você tiver a oportunidade, para num ponto grande, passa ali uns 30 minutos fazendo uma liberação, uma massagem, descansa 30, 40 minutos e volta a correr. E lá na Espartaco, eu não fiz isso. Eu passava loucamente nesses pontos de controle, pegava o que eu tinha que pegar e ia me embora. Então, no Uhum. início, que eu tinha energia, que estava tudo ok, tudo bem. Porém, talvez se eu tivesse passado 30, 40 minutos num ponto, fazendo liberação mesmo, talvez eu tivesse voltado a correr melhor nas 12 ou 16 horas seguintes. Por quê? Eu rodar, no final, os 80 quilômetros que eu fiz, 80 quilômetros, eu rodei 80 quilômetros em mais de 18 horas, cara. Então, Uhum. talvez, se eu tivesse
parado, né? Parado no ponto de controle, tivesse descansado um tempo maior, tivesse feito uma liberação maior, talvez eu tivesse gastado um pouquinho de tempo a mais ali naquela minha parada, mas talvez eu tivesse rodado em 16 horas, o que eu rodei em 18, em 20 horas. Então, numa prova dessa de ponto, uma BR-135, né? Talvez, quando chega um determinado momento, talvez aquele tempo que tu acha que tu vai gastar demais, talvez seja uma economia de tempo nas horas que tu vai rodar para frente. Então, a Sim. Raquel me falou isso. Porém, como eu não tinha experiência, o que foi que eu fiz? Eu passava muito rápido nos postos. Então, assim, e ficava me arrastando e me arrastei muito, né? Nas últimas 18 horas eu me arrastava, igual cobra mesmo, porque eu não tinha de onde tirar. Então, talvez, se eu tivesse parado, tivesse gerenciado melhor minha estratégia de parada, talvez eu tivesse economizado mais tempo. Sim, Hoje eu sim. olho dessa maneira, entende? Por exemplo, hoje, se eu estiver numa situação semelhante, eu sei que talvez eu vá fazer uma parada maior, né? Um tempo maior mesmo, para tentar voltar a correr. E na backyard, tu não tem essa opção de você desenvolver a sua estratégia. É a estratégia da prova. Assim, a cada uma hora, o sino tocou e tu tem que ir embora. Se tu não sair na hora do sino, tu tá desclassificada. Sim, sim. É legal, né? Porque todas as provas são classificadas como ultramaratona, mas cada uma tem o seu jeito, né? Não dá para comparar uma 24 horas com uma backyard ou comparar com uma de um ponto ao outro, né? Isso que é bem bacana das provas de ultramaratona e o grande desafio é tentar pincelar uma coisa de um para usar na outra, né? E tentar ser assim, razoavelmente bem em todas, né? Tem alguns atletas aí, né, que o cara é bom em todas, né, dessas provas, né? Isso eu já vi alguns, né? Inclusive prova de trail, né? Mas assim, é tentar ser razoavelmente bem em todas elas, né? Mas cada uma tem o seu regulamento, né? E eu vejo assim que dá para você, se você estudar bem, né, como que é a prova ali, você consegue fazer umas estratégias boas, né? Que é isso, né? Hoje, quando a gente estuda, né, trends de performance, você vê, né, que é unânime dentro do Ultra Endurance, experiência. Experiência faz muita diferença no resultado final. Então, hoje, quando tu olha os melhores resultados de Ultra Endurance, a experiência sempre é um fator chave dentro dos resultados, né? Porque é isso, quando tu vai rodando, tu vai vendo situações como essa, né? Que se você realmente se autorresponsabilizar e entender que se você gerenciar melhor, você pode ir melhor, né? Agora, a experiência nesse sentido, que você tem que puxar a responsabilidade para si e ver o que você consegue ajustar dentro do contexto, né? Então, essas experiências que eu tive em 2023, que foram provas diferentes, né? Em 2023, teoricamente, eu fiz backyard, eu fiz prova de circuito, né? E fiz uma prova de ponta a ponta de 200, acima de 200 quilômetros. Então, eu rodei um pouco em mundos diferentes. Mas, e hoje, quando eu olho para os 3 tipos de prova que eu fiz, são provas diferentes, completamente diferentes, né? Totalmente, sim. Totalmente. Por exemplo, agora o rodeio backyard, né? Onde você tem essas pausas, onde você caminha, porque também ganha uma backyard quem caminha. Ai, ganha uma back. Se você for pensar que você vai ganhar uma backyard só correndo, cara, tá errado. Porque se Não. uma prova chegar lá 108 horas, né? É humanamente possível tu correr por 108 horas, né? Então, tem que caminhar. Obrigatoriamente não, mas tenho certeza que em algum momento você vai caminhar e vai caminhar muito. E nada merda. Completamente. Então, cada prova é diferente. Se você olhar para uma prova de circuito, né? É diferente. São provas que são completamente diferentes e que cada prova tem sua estratégia, né? E é legal você transitar. Agora, um cara que é bom em todas as modalidades é um cara bacana. E tem isso. E existem pessoas, né? Por exemplo, eu agora estou focada, eu quero fazer uma prova de circuito, né? Quero rodar 24 horas. Legal.
porém eu estou saindo de uma backyard. Então, quando eu saio de uma backyard, mentalmente, eu condicionei meu cérebro a correr e caminhar. Correr e caminhar. Agora eu estou sofrendo. Por quê? Eu quero caminhar. Eu quero caminhar. Então, às vezes eu estou fazendo treino de 8 quilômetros e eu quero caminhar. E eu quero caminhar muito, muito mesmo. Então, assim, depende do teu objetivo. Lógico que, por exemplo, eu estava saindo de uma prova de 200 quilômetros, para me encaixar numa backyard, pensando que eu já tinha experiência, foi mais fácil. Agora, para me sair de uma backyard e ir para uma prova de 24 horas, eu, Odara Maria, eu tenho que trabalhar muito isso. Fisicamente, mentalmente, eu não estou preparada para fazer essa transição de maneira rápida. Eu preciso de tempo. De tempo. De tempo, para me reajustar meu cérebro para isso. Sim, sim, não, entre elas tem que ter um tempo realmente para poder fazer, né? Agora, quem eu acho assim impressionante, né, que eu vou citar o nome, né? Você deve saber quem que é, o Felipinho lá de Tubarão, Felipe da F3 lá. Conheço o Felipe. O cara roda trail, pódio. O cara roda 24 horas, acho que fez 240, né, por volta disso, mais ou menos. 100 100 quilômetros, quilômetros. É o é o recorde. só não ganhou do Valmir Nunes, né, no recorde, né, da lenda, só não ganhou da lenda. Prova de ponto a ponto, o cara também sempre pode. E maratonas, tudo abaixo de 3 horas, tal. O cara é fantástico, assim, ele tem um tempo curto entre uma prova e outra, né? Então ele sabe muito bem como explorar, né, essa questão da velocidade, da resistência que ele tem e consegue ser bem todas, né? É algo É difícil, né? verdade. O Pimba tá ficando assim também, né? Roda bem 24 horas, 100 quilômetros. Eu acho que se for para uma prova ponta a ponta, ele vai muito bem também. Então, são É. seletos os corredores, né? Você pega Sorokin, Fotis, esse pessoal de fora. Por exemplo, o Fortes, né, que é o grego, estava lá na Grécia, eu conheci. Quando eu vi ele indo para 24 horas, eu olhei assim, eu digo, será que o cara é bom de 24 horas, né? Porque 24 horas em circuito lá que eles fizeram, tipo assim, eu deixei algumas interrogações. Mas o cara foi lá e fez uma prova constante, uma prova linda. Se você olhar, foi uma prova excelente o que ele fez, né? E dos atletas que estavam na Espartaco, né? Muitos desistiram, porque, tipo assim, porque realmente os top 15, vamos pensar, são atletas performáticos mesmo. E o grego, ele se manteve na prova e foi o segundo lugar, né? E fez uma rodagem excelente. Então, Sim. assim, é isso. Então, tem atletas, né, que têm experiência e que é isso, são atletas mais completos, assim. E isso não é algo que surge do dia para a noite, né? Eu acho que é um processo, que é essa autocrítica, é eu sair de uma prova Exato. dessa e entender, assim, realmente onde eu errei, né? E o que eu posso melhorar, o que eu consigo aprender daquele erro para evitar que isso aconteça numa próxima prova. E isso depende muito, né? Que eu acho que é muito reflexo de você como pessoa mesmo, que é aquela história, puxar a responsabilidade para si. O Felipe não é o culpado de eu ter parado na prova X, né? Culpada fui eu, sou eu. Por que eu parei na prova? Por que foi que eu caiu o meu rendimento? O que foi que faltou? É treino? É Sim. nutrição? Foi o mental? Então, é minha. Ah, porque a prova faltou isso, a prova está faltando aquilo. Não, cara. Tira todas as variáveis que independem de você e o que depende de mim, né? Então, o que depende de mim, eu posso melhorar e posso ajustar e posso construir. E eu acho que é esse o meu momento que eu estou vivendo, né? Que tem muita coisa que depende exclusivamente de mim, muita coisa. Tem situações que eu não consigo controlar porque estão muito distantes do meu controle, né? Mas tem outras variáveis que eu consigo e que eu posso puxar para mim e ver o que eu posso ajustar. E eu acho que foi isso que aconteceu lá em Cupira, né? Assim, o que eu posso melhorar, né? Que era esse ponto. Mulher, eu consigo competir contigo, né? Não é o fato do gênero, gênero, né? Feminino e masculino, que já existe um estereotipo, né? O homem é mais forte que a mulher.
né? Eu, como mulher, o meu lugar não é no pódio competindo com o homem, mas talvez seja, né? Como você falou da Ashley lá na Badwater, mas se você olhar também para 2023, na BR-135, a ganhadora geral foi uma mulher, que foi a Sônia, que ela subiu, sim, ela foi a primeira do pico do Gavião, é uma mulher. Então, se você olhar para as provas hoje, 2023, as provas importantes que aconteceram de ultramaratona no mundo, se você olhar para alguns recordes, você veja que a mulher está lá. Ela está começando a aparecer mais, porque também o número de mulheres começa a aumentar, e também eu acho que é um processo, né? Eu acho que quem também está no pódio, uma mulher que está lá no pódio e está lá pau a pau com o sexo masculino, ela tem experiência e em algum momento ela já viveu isso que eu estou vivendo nesse momento, que eu ainda estou vivendo e estou aprendendo. Mas eu acho que ela já viveu um pouquinho disso, né? E a gente vê o preconceito claro, é incrível, como na backyard, que você está ali, está rodando, é incrível, né? O preconceito que você vê. Eu não vou parar para uma mulher, eu não vou parar para ela, eu não vou parar para ela. Só que a mulher continua indo, e, cara, eu não tenho mais condição de ir. Cara, eu vou parar. E é engraçado que eles não ficam. Deixa eu te contar, eles não ficam, eles vão embora. Eles não querem ver. Sério? Eles não querem ver. Não. Eles não querem ver o final. Eles não querem ver o final, viu? Sério? Eu só não sabia, não. Sério. Quando eu fui fazer minha última volta, né? Eu falei com o Sérgio, quando o Renato me falou que o Sérgio não ia mais, e aí eu falei com ele saiu do banheiro e tudo mais. Eu digo, cara, vamos. Ele disse, eu não vou. Pode ir. Eu digo, pois me espera. Espera eu concluir essa última volta, que quando chegar eu quero conversar com você. Eu queria, porque se eu conseguir chegar lá na 24ª volta, é porque ele estava comigo, né? Então, eu queria compartilhar aquele momento com ele. Quando eu cheguei, depois de 45 minutos, não estavam mais lá. Não querem ver, não querem, fogem. Isso é coisa que eu não consigo entender, de verdade. Não entra na minha cabeça, assim, porque eu, assim, quem me conhece, esse negócio de categoria para mim não vai. Eu, assim, vejo essa categoria 30, 39, 40, 49. Eu recebo o troféu, tal, beleza, é bacana, tal, tiro uma foto. Mas, assim, eu só vejo geral, inclusive masculino e feminino também. Porque eu acho que na ultramaratona se equivale muito isso, não tem essa distinção, né? Quantas mulheres já chegaram na minha frente em ultramaratona, né? A pessoa teve uma estratégia melhor, teve inteligência melhor, né? Teve mais força, teve mais resistência. Eu também não gosto muito daquela divisão de survivor e apoio, não gosto. Tem muita gente que me critica por isso e tal, não, mas o carro é mais fácil e tal. Beleza, só que se a pessoa que está fazendo a prova Survivor, ela se colocou naquela situação de fazer Survivor, é que ela se conhece e ela pode chegar na frente de quem está com carro de apoio. Eu já vi bastante gente chegando na frente de quem está com carro de apoio. Eu não gosto dessas distinções na ultramaratona. Eu não gosto. Assim, em provas menores a gente até entende, né? Porque são provas de tiro curto, aí a biologia acaba realmente prevalecendo. Agora, a ultramaratona, tudo pode acontecer. Tudo. Pode acontecer. Eu não gosto de distinções assim. É isso mesmo. Hoje eu faço muita prova Survive, né? Porque se você pensar em apoio, financeiramente é muito caro, né? Você ter apoio. Hoje eu vejo o apoio, ele é importante. Assim, hoje eu vejo questão de informação mesmo. Por exemplo, informação. Se você vai competir mesmo, às vezes tu tá com um atleta, tem uma distância de 200 metros, só que tu não tá vendo aquele atleta, só que ele tá com uma diferença de 200 metros de ti. Talvez se tu tiver um apoio, um apoio ou informação, o cara tá a 200 metros, ou a mulher tá a 200 metros de ti, tu vai para cima, tu vai brigar. Mas talvez se tu não tem essa informação e tá olhando para frente, não tá vendo só o vácuo, né? Tu tá preocupado com quem tá atrás. Tu não vai querer deixar ninguém passar. Mas o cara tá na tua frente, tu só não tá enxergando ele, né? Mas, enfim, hoje eu vejo o apoio como uma questão mais de estratégia e de informação mesmo, né? Lógico que um apoio facilita a vida. Tem diferença?
tem, Sim. talvez, para quem vai brigar pelo pódio, talvez ali faça diferença no pódio. Assim, primeiro, segundo, terceiro lugar, enfim. Mas eu corro Você fez diferença. survive. Sim. Eu corro muito survive. E assim, tá tudo certo. Uhum. Mas, por É exemplo, isso. você pega uma Spartathlon, né? O Jandosa, ele teve todos aqueles problemas, ele estava sem apoio nenhum e ele brigou lá em cima, né? Mesmo com os atletas lá, por exemplo, o Fotis tinha apoio, né? A galera lá tinha apoio, né? O Fernando Martinez tinha apoio e ele estava brigando lá em cima mesmo sem apoio. Então, assim, o cara que se conhece sem apoio, ele vai que vai. É. Já se coloca numa posição que ele, se o cara tá fazendo Survivor, ele se conhece, né? É. O que E ele ele não foi, precisa, tudo, eu né? acho que por falta de informação mesmo. Por exemplo, outro cara que chegou na frente dele tinha uma distância assim, depois a gente para. Eu gosto de olhar para trás, né? Olhar para trás assim, no que eu posso melhorar. Quando finalizou a Spartathlon, eu sentei, tem uma tabela de resultado que mostra todos os seus tempos em ponto de controle, tá? Eu fui olhar o dele, lógico, né? Porque o resultado dele foi muito bom e eu fui olhar o dele. Então, se você olha, né, a forma como ele se posicionou durante toda a prova, cara, é muito top. Então, acho que se ele tivesse um pouco mais de informação, ele teria ido mais longe, Sim. entendeu? Então, hoje eu vejo, assim, informação. Informação faz diferença. O cara ser forte e ele ter um apoio que traz essa informação. Eu lembro da aquela prova do Fernando, a 300, né? A antiga 300, agora a Real Mountain Race. Ele contou para mim que teve um apoio, porque lá você tem que correr caçando totem, né? Então, todo Ah, totem lá da Estrada Real, ele fica de 2 em 2 quilômetros. Aí você tem que achar o totem para você saber a direção que você vai. Ele falou que teve um apoio, que esse apoio ia na frente do atleta, achava o totem para o atleta e falava: olha, por aqui. é isso. Então, assim, não é só a questão da alimentação, não é só a questão da hidratação. Não. O apoio, ele ajuda nisso que você está falando da informação, né? Então, o cara ser forte e ter um apoio bom, aí é certeza de pódio. E é isso. O apoio tem que ser tão inteligente quanto o que está acontecendo ali, né? Porque não é físico, é você realmente dar a informação correta no momento correto, né? Então, é aquela hora que tu quer desistir e tal, e chega uma pessoa, tipo assim, pá, te fala alguma coisa que tu levanta e volta a correr. Então, hoje, assim, nesse meu processo que eu vivi em 2023 e que eu trago muita informação também, porque quando eu vou para uma prova eu estudo, eu gosto de me informar, já que eu não tenho outras valências, eu busco, né, informações para eu ter um pouco mais de consciência do que eu vou fazer lá, né? Mas eu vejo que informação faz muita diferença, né? Muita diferença. Seja o que você busca de trás, porque, por exemplo, se eu vou para uma prova, uma backyard, né, que eu não conheço e tal, backyard eu rodei um pouquinho. Mas quando eu vou para uma prova que eu nunca fiz, sabe o que é que eu faço? Eu saio ligando para todo mundo que já rodou aquela prova, que tem experiência, que eu quero buscar informações que possam de alguma maneira me ajudar, né? Então, hoje eu vejo que informação faz muita diferença dentro do processo, né? Dependendo do objetivo que você queira conquistar, informação. Uhum. Não, com certeza. Bom, minha amiga, então, para a gente terminar o nosso bate-papo, vou lá jantar ainda. Mas acordar às 6 horas da manhã, evento da empresa. É o fuso e Fala para mim, quais são seus objetivos e planos aí para 2024? então é o seguinte, né? Eu estou aqui em casa, né? Na casa dos meus pais, no interior do Piauí. E só um detalhe, é engraçado que todo dia quando eu saio para correr agora, aí meus pais, né? Meu pai olha para mim, tu não vai descansar? Para, pelo menos esses dias. Aí esses dias eu olhei para ele, que vai te dar essa resposta, não tem como eu retroceder, né? Onde eu tô, eu não nesse momento não dá para retroceder, não dá, né? Então, para 2024, eu quero fazer uma prova de circuito de 24 horas, que eu nunca fiz,
né? Eu gosto de viver experiências que me desafiem, então eu nunca rodei uma prova de 24 horas, então eu quero rodar uma prova de 24 horas, né, no primeiro semestre, talvez em Indaiatuba, né? Eu não sei, porque eu ainda tenho que organizar minha vida pessoal mesmo, mas o objetivo é rodar uma prova de 24 horas. Eu quero fazer uma prova maior do que 200 quilômetros, né? Eu quero rodar, fazer um dia a Badwater. Eu não sei se vai ser 2024, ou 2025, ou 2030, mas essa prova eu quero muito fazer. Eu não sei quando irá acontecer, mas eu vou tentar, né, fazê-la. Então, quero fazer 24 horas, quero rodar uma prova de. Quero rodar a Badwater, não sei quando, mas esse é um dos objetivos. E tem uma prova no Brasil que eu quis muito ir esse ano, mas eu não consegui, porque eu voltei da Espartato quebrada. Assim, eu quero fazer no Brasil a Extremo Sul, quero muito fazer Extremo Sul. Muito legal. Eu quero fazer aquela prova. Aquela prova, desde a primeira vez quando eu ouvi falar dela, eu tenho curiosidade de fazê-la, de conhecê-la. Então, quero fazer prova de circuito, 24, talvez uma de 100 quilômetros, né? Porque vai ter um mundial aí em 2024 para 100 quilômetros. E esse ano, quando finalizar o ano, eu tenho uma marca lá de 100 quilômetros, mas eu perco minha marca. Então, eu quero tentar também fazer uma prova de 100 quilômetros. Então, esse ano é prova de circuito e prova de ponta a ponta de 200. E também tem a seletiva da Backyard, né? A seletiva nacional que vai acontecer em outubro. E aí, dependendo do calendário, eu também vou estar lá na seletiva, né? Não sei. Então é isso, assim. Eu ainda não tenho inscrição de nada. Porém, esses planos, assim, eu não sei como vai acontecer. A partir de janeiro, quando eu souber onde eu vou morar, aí eu vou começar a desenhar meu calendário, porque o problema é esse. Eu não sei onde eu vou morar. Bom, prova de 24 horas, então, em Talvez em Indaiatuba, Indaiatuba, fevereiro, eu esteja lá. Toledo em abril e Natal. Natal é a mais pertinha aí para você. Não, eu estou em São Paulo. Para mim, Natal é distante, né? Mas a probabilidade de provas no Brasil é até fevereiro de 2024. Então, por isso que para mim só teria Indaiatuba. Sim. Em Indaiatuba. Bom, Backyard é uma seletiva, né? Que você provavelmente vai participar. Ou E não, porque a Espartaco eu tenho que refazê-la, porque eu sofri muito na prova, foi muito difícil. Então, eu estou decidindo se eu vou tentar fazer inscrição nela. Eu estou decidindo, ainda não resolvi. E talvez, se eu quiser ir para a Spartaton, eu vou ter que decidir entre a Spartaton e a seletiva, porque 2 semanas depois da Spartaton é a seletiva nacional. Então, eu vou ter que decidir qual das duas provas eu vou querer fazer. E pode ser que apareça alguma. Pode ser que apareça alguma backyard diferente também, né? Que nem aquela dos Estados Unidos, né? Não, backyard eu só rodo esse ano a seletiva. Que era o meu objetivo, Cupira me ajudou, né? Deu certo, eu tô lá na seletiva, garanti minha vaga. Então, assim, vai depender do calendário real. Mas eu não tenho um calendário fixo. No momento, é só 24 horas. E vai depender muito de como eu vou me desenvolver em janeiro, né? Porque Legal. janeiro eu estou indo para a BR, mas eu estou indo como apoio. Então, vamos ver como é que vai acontecer o mês de janeiro, né? Se eu achar que dá para eu ir para Indaiatuba, eu estarei em Indaiatuba 24 horas. Eu acho que Indaiatuba vai ser bem legal. Tem muita gente lá, legal. Acho que vai ser uma prova bonita de rodar, né? Muita gente forte nas 24 horas. Então, eu acho que lá vai ser um lugar interessante. Legal, legal. O bom é que você tem um grande amigo aí, guru aí, que é forte demais das 24 horas, né? Para te dar umas dicas, né? Jandosa. O Jandós, assim, eu digo que é meu coach. Se ele ouviu falar que ele é meu coach, ele até me mata. Sério? Mas é isso, o cara tem uma experiência fantástica, né? Assim, consigo, se eu conseguir alinhar treino, porque como eu comentei, tá difícil voltar a correr, depois que você sai do Espartata, você rodar de maneira contínua, eu estou sofrendo nesse processo, então por isso que eu ainda não bati e fechei o martelo, assim, eu vou nas 24 horas, né? Porque está sendo difícil.
né? Muito difícil. E aí, esse mês de dezembro, eu estou aqui no Piauí, estou na casa dos meus pais. Aqui, quem vem para o Nordeste, além dessa recepção, as pessoas aqui não fazem outra coisa na vida a não ser comer. É comida, que a situação é triste. E no comando. E o calor recepciona também bem, né? Não, o calor, rapaz. Recepciona muito bem o calor. O calor, às vezes eu saio para treinar aqui meu dia, né? Meu dia é briga aqui em casa, confusão. Você tá louca? O que é que tá acontecendo? Mas é isso. Mas estamos aqui, né? Cheios de planos para 2024, mas em relação à corrida mesmo, provas, eu quero fazer algumas provas legais, mas vamos ver aí o que vai encaixar, né? Porque assim, eu digo que a corrida é meu hobby, porque eu tenho outras prioridades, né? Que é o meu profissional. Então, dependendo do direcionamento profissional de 2024, né, que é acadêmico, aí é que eu vou organizar o meu calendário de corrida de 2024. Tudo depende, né, do meu direcionamento acadêmico. Legal, legal, perfeito. É. Bom, minha amiga, então te agradeço mais uma vez esse bate-papo, né? Depois eu vou contar quantas vezes você já veio aqui no canal. Tá virando sócio aí do canal já. Não, já traz vergonha, viu? Ei, o objetivo é fazer menos prova para aparecer menos, viu? Eu tenho certeza que você vai aparecer muito em 2024, tenho certeza. Não, que um anjo passe agora e diga amém. Sim. Para o que você está Ah, tenho falando. certeza, tenho certeza. Eu vi umas 4 vezes aqui. Eu acho. Eu que agradeço, Felipe, o espaço, a oportunidade, porque assim, é um bate-papo, né? E é isso, você se tornou um amigo, onde a gente vem, parece que a gente está em casa, né? Na cozinha de casa, conversando um Sim, pouco vamos conversando. sobre experiências. Então, isso é fantástico, só agradecê-lo. Ah, eu te agradeço bastante também. E vamos conversar mais vezes aí dos assuntos de bastidores que eu gostei. A live de bastidores, essa live de bastidores é um problema. Com certeza. É. Bom, meu amigo, Pois então, um abração para você, viu? fica com Bom Deus. final de ano aí. Feliz 2024. Fica com Deus, Felipe. 2024. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.